Fala galera, beleza? Então, a gente vai abordar hoje os órgãos vegetativos vegetais, tá? Começando pelo caule, eu e a Luísa, a gente vai revezar um pouco aí, ela vai na parte prática, eu vou um pouquinho mais na parte teórica aqui das imagens, tá? Mas galera, primeiro órgão vegetal que a gente vai abordar aí é o caule. Opa, é pra cá, né? O caule que vocês estão vendo aí, tá? O caule, galera, é o órgão que vai sustentar as folhas, sustentar as flores, tá? Que vai dar suporte para o vegetal como um todo, beleza? Mas vamos observar aí. Então, galera, quando a gente aborda o caule, a gente tem que pensar em algumas regiões importantes, tá? Primeira região é importante, a gema apical, que é onde o caule vai crescer em comprimento, né? Aí eu vou ter as gemas laterais, que na verdade estão nos nós. É dessa gema lateral que vai sair galho, folhas, assim por diante, tá? Então essa região que eu encontro gemas laterais, eu vou chamar de nó. E tem a região que fica entre esses nós, que chama-se entre nós. Tá? Ó, que nome incrível, tá? Nó entre nós. Tá? No nó, numa árvore, você consegue ver o nó muitas vezes. Na madeira cortada, você consegue ver o nó, né? E a parte interna do caule, a Luísa já abordou com vocês quando ela falou dos tecidos vegetais, tá? Então não vou aprofundar nisso, tá? Mas ela vai dar uma introdução aí, uma visualização anatômica real para vocês, beleza? Pessoal, vamos observar aqui uma secção transversal de um caule tipo tronco. Então, olha só. Então, a gente vê aqui que tem a casca e que ela se destaca em alguns lugares do tronco. Então, esse ponto aqui de ruptura seria onde fica o câmbio vascular. Para dentro dele, ele origina xilema e para fora dele, ele origina floema. E aí, camadas que a gente não consegue discernir muito bem para fora do câmbio vascular são o floema propriamente dito, e aí depois feloderme, felogênio e a casca que é suberizada. A gente consegue ver aqui o suber ele vai rachando e vai originando novas camadas por dentro. Obrigada, Violeta. A gente consegue observar os anéis de crescimento aqui do xilema dentro do tronco. Por quê? Porque varia a quantidade de nutriente mineral que tem no solo e também varia a quantidade de nutriente orgânico e tudo isso, e sempre tem um cachorro passando. E aí a gente consegue observar os diferentes anéis nas épocas de crescimento e aí aproximar a idade que a planta tem. Aqui tem um tronco, ó. Tronco bem formado já de uma árvore bem alta, que é o Embiruçu, e nessa época do ano está sem folhas, porque ela se produz flores quando ela está sem folhas, que é uma estratégia para chamar mais atenção para as flores. Então a gente vê que ele é bem formadão e a casca, o suber é todo rachado, mostrando as evidências da expansão lateral do caule mesmo. Gente, aqui um caule do tipo haste, por enquanto, do limoeiro, porque ele ainda está de pequeno porte. A maior parte das hastes não é suberizada, geralmente, se bem que também tem haste suberizada. Como que é uma haste? Uma haste é tipo um mini tronco, né? Então tem uma distribuição semelhante. E aqui também tem vários caules modificados espinho. Então a gente observa que o espinho do limoeiro, ele é um espinho super difícil de quebrar, porque ele é um espinho de origem caulinar, certo? Aqui dá pra ver o caule de uma monocotiledônia, ele tem bem marcadinho cada ponto de onde saiu uma folha. E aqui as raízes aéreas que estão da própria planta, que estão prendendo um tronco, um caule no outro caule. Não é tronco, é outro tipo de caule. Prendendo um caule no outro caule. E aí a gente consegue ver então raízes que a raiz não precisa necessariamente sair do sistema radicular, ela pode sair de outras partes da planta também. E esse tronco é um tronco bem peculiar, né? Essa planta é uma monocotiledônia. Ela é uma parente da costela de Adão, você pode ver que a folha é parecida. E se a gente tenta rasgar uma folha dela, você vai ver que a folha rasga em linhas retas, porque as nervuras são paralelas, o que é uma característica típica de monocotiledôneas. Aqui, gente, é um bom exemplo de um caule modificado. Esse tipo de caule que acumula água no interior e é verde, com epiderme, revestido com epiderme, é um caule que é modificado para fazer fotossíntese. Então essa planta não tem folha, ela tem só caule e raízes adventícias que servem para aderir ela no suporte.
E aí ela usa o próprio caule para fazer fotossíntese, como as cactáceas. Também tem esse mesmo tipo de caule que é o cladódio. Então aqui a gente está vendo as raízes adventícias saindo do caule modificado. E aí a função delas, esse tipo de raiz chama cintura, que é para prender a planta na outra planta, ó. Mas se você observar, a raiz ela não está penetrando no caule, ela só está fixada no caule. Então é um tipo de raiz de plantas epífitas, ou seja, plantas que crescem sobre outras plantas sem parasitar, só para obter espaço e sol. Aqui atrás de mim a gente observa o caule de um araçapiranga, que é cor de ferrugem. Olha que cor linda, gente, eu amo essa árvore. O araçapiranga é uma planta da família das mirtáceas, que é a mesma família que tem jabuticabeira, pitangueira, eucalipto, por incrível que pareça, que são plantas de madeira muito densa, muito dura, e tipicamente o suber delas se descola em placas. Então a gente consegue observar umas manchinhas assim no caule, dos lugares onde já faz mais tempo, que descolou a camada superior, onde faz menos tempo. E essa cor característica vermelha é o que confere o nome dele, araçapiranga, piranga quer dizer vermelho. Gente, vamos observar um tipo de caule chamado rizoma. O rizoma, ele é um caule que cresce paralelo ao solo. Às vezes ele fica embaixo da terra, às vezes ele fica em cima da terra, está exposto esse daqui. E essa planta aqui é uma planta da família do gengibre, é uma zingiberácea, certo? Então a gente consegue ver, dá licença, Vivi, a gente consegue ver que sai do caule um ramo de folha, mas isso daqui não é caule, isso aqui é folha, uma folha dentro da outra, embainhada dentro da outra. Então se a gente for puxando assim, ó, ele vai descascando e a gente vai vendo que é tudo formado de folha isso daqui, um pecíolo envolvido no outro. O caule, propriamente dito, está embaixo da terra, ou logo na superfície da terra, e as raízes saem do caule de cada um dos nós. Tem nós e entrenós bem marcados também, esse tipo de caule, que, mais uma vez, é típico das monocotiledôneas. Gente, então, olha, as plantas que têm rizoma, o rizoma cresce, o caule cresce dentro do solo, ou logo por cima do solo, e aí ele vai emitindo ramos de folhas assim para cima. Sabe quem é assim? Bananeira! Quando você vê uma bananeira, você não está vendo o caule da bananeira, você está vendo as folhas da bananeira. O caule da bananeira é desse tipo e fica embaixo da terra. Cada um dos ramos vai produzir flor, vai produzir banana e aí acabou. O próximo ramo que surgir, do próximo caule que surgir por baixo da terra, vai ser capaz de gerar bananas novamente. E as raízes, olha, elas vão saindo aqui nos nós, bem marcadinhas assim, ó. Tem o nós e entrenós bem marcados, e aí as raizinhas saindo aqui ao longo do caule, raízes do tipo raiz adventícia também. Pô, galera, eu achei que ia rolar, mas não vai rolar. Dos órgãos vegetativos ainda vai faltar folha e raiz, tá? Mas tudo bem, vamos dividir a aula em duas aí e eu continuo aí na próxima aula. Na verdade, eu e a Luísa, a gente vai mesclando aí, tá bom? Fechou.